Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Abram a Bíblia em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9, o versículo 15. Atos, capítulo 9, versículo 15, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, ele se encontrava orando quando foi chamado por Deus. E quando Saulo ele se volta sinceramente a Cristo, um processo se inicia em sua vida. E esse processo nós podemos comparar com o vaso na roda do oleiro. Saulo ele se torna um vaso escolhido. E Deus começa a trabalhar na vida dele, como ele trabalha na vida de cada um que está aqui nesta noite. Você é um vaso nas mãos do oleiro. E nesta noite, em rápidas palavras, eu quero falar de algumas características do vaso de barro. A primeira característica do vaso de barro é o material que ele é feito. Os cristãos são comparados com um vaso de barro. E o barro, ele é um material frágil e fácil de manusear. A fragilidade do homem, ela está estampada diante da morte. Eclesiastes 3, versículo 20, diz que todos somos pó. Do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. É por isso que todo o orgulho do homem, ele é descabido. Porque diante da morte nós vemos que não somos nada. Ricos e pobres, intelectuais e analfabetos, um dia terão que enfrentá-la. Se o orgulho habita em você, nada do céu poderá habitar em você. Aleluia, e você não tem do que se orgulhar. João 3, versículo 27 diz que nós não podemos receber coisa alguma, se não nos for dada do céu. João 15, versículo 5 diz: sem mim nada podeis fazer. 1 Coríntios 3, versículo 7 diz que aquele que planta não é nada, nem o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Aleluia! Então você não tem do que se orgulhar. Você é um vaso de barro frágil. Aleluia! O barro, ele é um material fácil de manusear. E isso mostra que ele é fácil de moldar. E o que Deus quer moldar na sua vida? Principalmente o seu caráter. Porque os enfeites exteriores de um vaso não são mais importantes do que o seu conteúdo. O conteúdo de um vaso é a razão de ele existir. Tem muitos vasos hoje que são vistosos e de enfeites exagerados, mas o seu interior é oco e vazio. Aleluia! Os discípulos de Jesus, eles têm que ter um ministério de caráter. Toda a integridade espiritual e moral deve ser a sua bagagem. Aleluia! Você tem que saber que as pessoas do mundo, elas leem mais a sua vida do que a Bíblia. A sua vida fala mais alto do que a sua voz. A árvore, ela não é conhecida pelos seus dons, mas ela é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa produz frutos bons. O homem bom produz frutos de amor, paz. Ele tem palavras de ânimo e motivação. E eu te pergunto nesta noite:
Que tipo de árvore é você? Quais são os frutos que você tem produzido? O que as pessoas podem falar do teu caráter? Aleluia! Você deve ter um caráter igual ao de Cristo. João 13, versículo 15. Eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Aleluia! 1 Pedro 2, e versículo 21. Eu vos deixei um exemplo, para que sigais as minhas pisadas. Aleluia! Efésios 5, e versículo 1. Sejais semelhantes a Cristo. Aleluia! A segunda característica do vaso é a sua abertura. O vaso, ele tem uma abertura que deve ser preenchida. E o homem é como um recipiente que deve ser preenchido. Você é um vaso e Deus quer te encher com o Espírito Santo. Aleluia! Quanto mais você se abre a Deus, mais você se torna bênçãos para os seus irmãos. Há duas formas de você ser cheio do Espírito Santo. A primeira forma, você pode ser cheio sem nenhuma condição. Você é cheio do Espírito Santo para cumprir um propósito. Atos no capítulo 13, versículo 9 diz que Paulo foi cheio do Espírito para denunciar um mágico. A segunda forma de você ser cheio do Espírito Santo, ela exige algumas condições. Não é uma experiência temporária, mas é uma vida contínua de santificação. Aleluia! Você quer ser cheio do Espírito Santo? Viva em santidade. Gálatas 2 e versículo 20. Eu estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Abandone o pecado. 1 João 1 e versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia! Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Encha-te com a palavra. João 17, 17. Encha-te com a verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia! Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Não abandone a comunhão cristã. 2 Timóteo 2 e versículo 4. Aquele que milita não se embaraça com os negócios deste mundo, para o agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia! Deus quer te encher com o Espírito Santo. A terceira característica do vaso é a sua alça. Nem todo vaso ele tem alça, mas os que têm são mais fáceis de lidar, mais fáceis de manusear. Se você tomar café numa xícara com uma alça pequena, as coisas ficam mais difíceis. E quanto mais fácil um recipiente é usado, mais ele vai ser usado pelo seu proprietário. A alça do vaso nos remete se nós somos fáceis de lidar. Será que você é um vaso de alça, onde as pessoas podem te tocar? Aleluia! Ou você é um cacto espinhoso, que ninguém gosta de ficar perto? Aleluia! A regra básica da vida é: trate as pessoas como você gosta de ser tratado. Aprenda a valorizar o seu irmão. Faça com que ele se sinta importante. Porque Jesus, ele sempre se fez presente na vida dos menosprezados. Ele falava com os leprosos, com as viúvas e com as prostitutas. E Jesus era um rei.
Por que que nós que somos pó, muitas vezes fazemos acepção de pessoas? Aleluia, ninguém é melhor que ninguém. Aleluia. Prova disso é que se você ir na UTI de um hospital, você vai ver que todos são iguais. Aleluia, valorize as pessoas. Aceite elas como elas são. Porque se você não é perfeito, por que procura a perfeição nos outros? Aleluia. Seja um vaso de alça, um vaso de amor. João 13:35. E saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. 1 Coríntios 13, versículo 3. Eu podia entregar toda a minha fortuna aos pobres, o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Aleluia, Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E aquele que ama cumpriu a lei de Cristo. Aleluia, Efésios 5 e versículo 2. Andai em amor, como Cristo nos amou. Aleluia, a quarta característica do vaso é a sua base, o seu fundo. Quanto maior é o vaso, maior estabilidade terá que ter a sua base. Um prato com uma base regular, ele vive sempre girando na mesa. Muitas pessoas andam em círculos na sua vida, porque a sua base estão em outras coisas e não em Deus. Aleluia, mas Mateus 7, versículo 24. Aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios e sopraram os ventos, mas ela não se derrubou. Aleluia, que a sua base esteja em Cristo. E em último lugar, o vaso, ele tem um selo de qualidade. Se ele é de uma porcelana nobre, o selo de qualidade e a marca do fabricante ficam discretamente no fundo do vaso. E para nós o que importa é o selo divino. Aleluia, se nós somos vasos aprovados diante de Deus. Efésios 4 e versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selado para o dia da redenção. Aleluia, que você seja um vaso aprovado. Meus irmãos, o oleiro, ele faz o vaso peça por peça. Os vasos, eles não são iguais. Cada um é feito individualmente. Nós não somos tijolos. Os tijolos, eles são feitos todos de uma mesma forma. São prensados todos iguaizinhos. Mas nós não. Nós somos obra de arte na mão do oleiro divino. Aleluia, eu agradeço a oportunidade.